Boa tarde, crianças. Hoje, terça-feira, aula de geografia. Ontem, na aula de história, a tia Silvia conversou bastante com vocês, passou todas as orientações de como serão nossas aulas. A partir da aula de história, o mesmo procedimento em relação às aulas de geografia. Caderno de geografia super organizado, abertura, plano de ensino, orientações, tudo coladinho. Sejam cumpridores aí das atividades em tempo real, tá? No dia e na hora marcada que a tia Silvia pedir, enfim. Nossa aula de hoje, de geografia, nós vamos estar falando sobre população. Na página 193 de vocês, vem o título do conteúdo assim: Tanta gente. E a gente do Brasil? Olha, quando a gente fala assim, tanta gente e a gente do Brasil, a gente está falando que a população brasileira hoje aproximadamente ultrapassa 7 bilhões de pessoas. Imagina vocês, crianças. Isso é a população mundial. Quando a tia Silvia fala população, a tia Silvia está falando população em relação à geografia. Porque nós temos dois tipos de população. A população, de acordo com a geografia, é o conjunto de pessoas de um determinado lugar. Em relação às ciências, é o conjunto de espécies. Então, geograficamente falando, a população brasileira ultrapassa a casa aí dos 7 bilhões de pessoas hoje no planeta Terra. Imagina vocês o planeta aguentar todo esse peso desse total de população. O Brasil, ele é o 5º país do mundo mais populoso. Ou seja, quando a tia Silvia fala 5º país do mundo mais populoso, é o 5º país do mundo que tem mais população, tá? Ele é o 5º do mundo em população e é um país tão grande, que ele poderia ser um continente. A extensão territorial do Brasil, tá? Aproximadamente vai ficar aí na casa dos 8.511.965 quilômetros quadrados. Olha a extensão territorial desse país. Se a gente pegar o estado do Amazonas, que é o maior estado brasileiro, a gente coloca quase que toda a Europa dentro do estado do Amazonas. Tão grande é a extensão territorial do nosso país. Temos uma população também muito grande, ok? Bom, diante disso aí, nós temos um órgão aqui no Brasil, que é o IBGE. IBGE significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse órgão é um órgão do governo federal e ele é o órgão responsável de fazer a contagem da população. Essa contagem da população é feita por meio do censo. O censo acontece de 10 em 10 anos. O último censo que nós tivemos foi do ano 2010. Agora, em 2020, teríamos novamente a contagem da população. Porém, por conta dessa pandemia, foi suspenso. Não sabemos se o IBGE vai concluir em 2020 ou se vai deixar para 2021, tá? Mas as pessoas já estavam prontas para estar fazendo o censo, para estar fazendo a contagem da população. Crianças, por isso que todos os gráficos, todas as tabelas que vêm no caderno de vocês, vêm assim, dados de 2013, 15, 17, tá? Por conta disso, o IBGE, que é o órgão responsável por essa contagem, só faz essa contagem de 10 em 10 anos, ok? Bom, quando a gente estuda as populações, o conjunto de pessoas, de cidadãos ou então indivíduos de um determinado lugar,
a gente fala sobre o crescimento dessa população, tá? E esse crescimento da população, ele só vai ocorrer por conta do quê? Pelo crescimento natural. O que é o crescimento natural? É a taxa de natalidade. O que é a taxa de natalidade? As pessoas que nascem, tá? Então, as pessoas que nascem aumenta a população, certo? E ele também pode ocorrer pela transferência de pessoas de um lugar para outro, né? Então, tem pessoas que saem, mas tem pessoas também que entram. Quando acontece essa saída e essa entrada, nós vamos ter a imigração com I da igreja e a emigração com Ezinho do elefante, tá bom? Então, isso é tanto o crescimento natural quanto a imigração e a emigração, tá? Faz a população de um determinado lugar aumentar e diminuir. Por isso que, quando a gente vai se referir a números, tá? A gente tem que usar a palavrinha aproximadamente. Toda hora nasce, toda hora morre, chega uma mudança, sai outra, isso altera os números. E o IBGE só faz essa contagem de 10 em 10 anos, tá? Bom, vale ressaltar para vocês que essa taxa de crescimento populacional, gradativamente, ela vem diminuindo, tá? Por conta de que ela vem diminuindo? Nos países ricos, desenvolvidos, o governo é o responsável por fazer esse controle da natalidade. É ele que passa para os casais que não pode nascer, que fornece para eles todos os métodos para não nascer, para ter o controle em mãos de tudo, da saúde, da educação, da habitação, do emprego, tá? E esse grau de conscientização dos países ricos foi tão grande, que a população dos países europeus, principalmente, vamos pegar como exemplo a Europa, né? Já é uma população considerada idosa, porque não nasce. E quando nasce, os casais querem ter um filho, tá? E isso gradativamente vem diminuindo a população. No Brasil, nossos governos não têm essas políticas antinatalistas, tá? O que são as políticas antinatalistas? São políticas, né, voltadas para controlar esse tanto de crianças que nascem, tá? Nós não temos. O controle é feito pelas próprias famílias. São os casais, né, que diminuíram o tanto de filhos. Vou dar um exemplo da minha avó materna, né? A minha avó materna teve 15 filhos. A minha mãe teve 3, né? Então, olha, gradativamente isso foi o quê? Vem diminuindo. Faz um levantamento na família de vocês agora. Nenhum tem 10, 15, 11, 12 filhos, né? Todo mundo diminuiu a quantidade. Então, espontaneamente isso vem acontecendo, vem declinando o número de populações. Quando a gente fala em populações, a gente fala também na estrutura da população. Quando a gente fala em estrutura da população, a gente está falando da cor, a gente está falando da renda, a gente está falando do sexo, a gente está falando da idade, a gente está falando do setor do trabalho, tá? Então, o que é a estrutura populacional? Como essa população se encontra organizada dentro de uma sociedade de acordo com a cor, o sexo, a idade, o emprego, ok? Quando a gente estuda populações também, a gente também fala na divisão por sexo. O IBGE, quando passa fazendo a contagem da população, ele vê toda essa estrutura também. Quantas pessoas negras, brancas, empregados, desempregados, tá? O sexo, a idade, quantas pessoas tem dentro da casa, tá?
Nessa divisão por sexo aqui, a gente está falando de homens e de mulheres. Olha, o resultado do censo de 2010 mostra que há mais mulheres do que homens, tá? Vamos agora aguardar de 2020 para ver se aumentou, se diminuiu, tá? Então, segundo o censo de 2010, o IBGE concluiu que há mais mulheres do que homens, tá? E, segundo o IBGE, isso acontece por conta que, né, as mulheres tomam mais cuidados com a saúde, os homens estão, assim, no serviço mais pesado, né? Então, isso é uma das alegações do IBGE, tá bom? Quando a gente fala também em estudos da população, a gente fala na população por idade, tá? Vocês vão observar aí no gráfico, nas imagens que tem no caderno de vocês, que a população brasileira, que é o nosso objeto de estudo, tá? Ela é uma população em que vai predominar a população adulta, jovem e idosos, tá? Por conta de quê? Que é menor o número de idosos? Por conta que ainda a taxa de natalidade, né, do Brasil é alta. Mas eu coloquei para vocês que é a taxa de natalidade? É o nascimento. Gradativamente vem sendo controlado. Provavelmente nessa nova contagem do IBGE, nesse novo censo que vai ser feito, podemos ter mais uma queda, né? Ter aumentado um pouquinho o número de idosos, diminuído um pouquinho o número de jovens e adultos, né? Mas a gente ainda não sabe, a gente tem que aguardar o resultado do censo, ok? Quando a gente fala nessa divisão por idade aí, a gente também tem que salientar o seguinte, que a pobreza e que a miséria, tá, são um dos principais fatores aí que influenciam no trabalho infantil, influenciam aí na natalidade, tá? São crianças que, por estarem ali no trabalho infantil, saem da escola, então a evasão escolar é muito grande. Depois eles vão estudar com a idade já mais adiantada, tá? Temos que ressaltar que, hoje em dia, a população adulta é maior, tá? A idosa é o que possuímos em menor número e temos também um grande número de jovens. Então, podemos até dizer assim, né, que a população brasileira é predominantemente adulta e jovem, tá? Sobre essa população idosa, né, é algo preocupante, por conta que, né, temos aí a Previdência Social, temos aí que ter políticas voltadas para essa população. Observe vocês que a nossa cidade, o prefeito municipal teve que reorganizar o calçamento das cidades, né, para estar colocando ali acesso aos cadeirantes. O comércio também tem que se reorganizar, as academias, as lanchonetes, todos os órgãos públicos têm que ter, né, políticas voltadas para essa população idosa, tá? E isso é um pouquinho dispendioso também. Quando a gente estuda população, conjunto de pessoas, indivíduos ou cidadãos de um determinado lugar, a gente fala na população que trabalha. Quando a gente fala na população que trabalha, a gente está se referindo à população economicamente ativa. É a população que trabalha, que tem um salário fixo, né, que tem uma remuneração, tá? Que trabalha com carteira assinada, paga os seus impostos. Isso aí é contado na PA, População Economicamente Ativa. Nós temos também a PI, a População Economicamente Inativa, né? Brincadeira da tia Silvia, tá? Que são os estudantes, as donas de casa, né?
mas isso aí deixa de lado. A tia só pôs para dar uma floreadinha aí, tá? Vamos nos fixar aí na população economicamente ativa. Trabalha, produz, ganha, recolhe impostos, tá bom? Essa população, ela vai estar fazendo um trabalho formal ou então informal. O que é o trabalho formal? O trabalho formal é o trabalho com carteira assinada, tá? Com todos os direitos trabalhistas. O que é o trabalho informal? É os camelôs, são as pessoas que não têm os direitos trabalhistas garantidos, não têm carteira assinada, então é pedreiros, feirantes, carpinteiros, enfim, todo mundo que legalmente, tá, não se encontra com seus direitos trabalhistas garantidos, tá? Crianças, esse conteúdo é ótimo de ser estudado, é atualidade, está presente na nossa vida e ele volta lá no ensino médio. No 6º, no 7º, no 8º e no 9º ano aparece tudo isso. Por isso que a tia Silvia vai ter que, bater isso o ano inteiro. Eu falo que cartografia e estudo da população é o dicionário da geografia até o 3º ano do ensino médio. Sem contar, né, que a gente vivencia esses estudos populacionais aí no dia a dia. Ainda tem mais para a gente estudar sobre a população, mas na nossa aula de hoje nós ficamos parados por aqui. Agora, vocês irão resolver o dialogando com o texto. Tem exercícios aí que a tia Silvia vai estar explicando um por um do Google Meet. Beijos!